Olá, amigos do canal Crisópolis TV, o seu canal interativo. Estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio para falar da seleção de Crisópolis que vai participar do campeonato intermunicipal. A seleção que já realizou durante essa semana 2 amistosos e com 2 vitórias. E daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes e falar mais, da preparação da nossa seleção. Aqui do meu lado, Gilson, ele que é responsável pelas informações, por tudo que acontece no esporte local aqui do município de Crisópolis, em especial falando da nossa seleção. Gilson, que fez uma entrevista aí semana passada com o presidente da liga, o senhor Quitinho, e também com o técnico Ferreira da seleção de Crisópolis. Olá, Gilson! Olá, meu amigo Rui Fernandes, estamos aqui mais uma vez para falarmos sim do nosso futebol, em especial do futebol crisopolense da nossa seleção, que sim vai para mais uma competição do Intermunicipal 2023 e dessa vez com o professor Ferreira comandando a nossa seleção crisopolense. Gilson, nosso bate-papo hoje é justamente para a gente falar da seleção de Crisópolis, que fez aí 2 amistosos com 2 vitórias. Eu não pude acompanhar o jogo da semana passada na cidade de Iambupe, mas a seleção foi até a cidade de Iambupe enfrentar, não sei se uma seleção ou um time lá da cidade, e acabou trazendo um bom resultado, vencendo por 3-0. Você tem alguma informação dessa partida, desse jogo que aconteceu, esse amistoso que aconteceu de preparação da nossa seleção para o Intermunicipal edição 2023, Gilson? Olha, não uma informação concreta, mas uma informação básica, que foi um combinado, um combinado de Iambupe para enfrentar a nossa Crisópolis. E o jogo foi agradável, a equipe do professor Ferreira venceu por 3-1, O Betão marcou gol, o João Pedro foi quem abriu o placar. Então, gols marcados por João Pedro, Betão e um garoto que insiste em chamar carinhosamente de Macaquinho. Pode isso, Rui Fernandes? Mas ele tem nome, evidentemente, sim, mas ele prefere que chame-se de Macaquinho. É um garoto jovem, E ele não está nem aí com esse negócio de... Enfim, você sabe o que eu quero dizer, Mas Crisópolis está no caminho certo, trabalhando duro, treinando constantemente, e apesar de algumas polêmicas que tivemos no início dos trabalhos, porque sabe que a seleção para o intermunicipal tem que ter uns jogadores um pouco mais rodados, talvez. Então, com certeza ainda vai chegar atletas, Ouço falar muito que vem 2 jogadores de boa qualidade, o volante Turhan e o atacante Azamoa. Se encaixarão muito bem, acredito que deve se encaixar muito bem na equipe, Pelo que eu vi eles jogarem no campeonato municipal. E com essa garotada que tem aí, e o próprio zagueirão Júnior, O Robson Júnior vem jogando muito bem. Eu acredito eu que com as peças da casa, ou as pratas da casa e os demais que estão chegando, poderemos formar uma seleção bem competitiva. A gente vê o torcedor, uns alegres para dedéu, outros contrariados, que queriam uma seleção diferente. Nada disso para mim é anormal. Por quê? Porque a seleção brasileira, quando eu vejo ser convocada, eu vejo que tem aquele jogador que eu queria que tivesse lá. Eu também tenho a minha seleção, a seleção brasileira. A gente vê as convocações e a gente diz, por que não convocou o jogador tal? Então por que Crisópolis será diferente? O torcedor crisopolense, é claro que ele tem o direito de achar que jogador tal devia estar na seleção. E quem sabe até ele, como torcedor, achava que dava para ele jogar também. É fato que cada um tem um ponto de vista, mas se cada um de nós tivesse esse conhecimento, não se escolhia com dificuldade uma equipe para formar os caras da comissão técnica e, enfim, para definir quem vai trabalhar e quem vai fazer, o que fazer. Você poderá ser um preparador físico, você está à altura? Não, mas eu sei um pouco. Então você não sabe. Um pouco não existe. Não existe meia, tem coisas que não é meia, ou é ou não é. Com certeza, Gilson, esse amistoso da seleção na cidade de Iambupe foi um amistoso onde a seleção acabou vencendo pelo placar de 3-1
Mas a gente percebe que o torcedor ele começa a ter as suas opiniões. É normal essa coisa do torcedor ir para o estádio e escalar o seu time e falar que o jogador tal deveria estar lá, não está bem, ou o jogador é ruim, é esse e aquilo. O torcedor ele tem as suas opiniões, mas eu acho que o profissional, o treinador, a equipe que está ali para avaliar os seus jogadores é quem tem a definição da sua equipe. O torcedor é apenas opiniões e tem que ser respeitada a opinião do torcedor. Isso é normal no futebol profissional, no futebol amador. Então não será diferente também aqui em Crisópolis, o torcedor se manifestar e gritar, dizer até determinados palavrões que a gente acaba ouvindo, mas é o jeito do torcedor. O torcedor ele é assim, é impaciente o torcedor. Mas o que eu estou achando interessante da seleção é que já tivemos aí 2 amistosos e 2 vitórias. Tivemos um amistoso 3-1 contra Inhambupe e tivemos um amistoso contra o Mila de Acajutiba por 3-1. 3-0 hoje. Aliás, né? 3-0 foi. Eu estive no estádio, acompanhei essa partida amistosa. Você também esteve. Não sei se você chegou no início. Eu já cheguei desde o princípio e assisti o primeiro tempo, que terminou em 0-0. No segundo tempo, o professor começou a trocar as peças, mudar os jogadores, e no final já da partida a seleção acabou marcando aí 3 gols com jogadores que entraram na segunda etapa. O que você viu do primeiro tempo e da segunda etapa, Gilson? Olha, eu não assisti o início da primeira etapa. Quando eu cheguei já estava nos 30 minutos, por aí assim talvez, e pude ver um jogo bem equilibrado, pegado, e achei até um pouco violento, né, da parte dos jogadores da Acajutiba, que aquele não é um Mila da Acajutiba. As camisas é do Mila, mas ali foi um selecionado que eles pegaram os melhores jogadores que tiveram em campo, em Acajutiba, e vieram para cá. Faz parte, eles não estão errados, né? Jogadores entrando com entradas muito fortes de ambas as partes, por sinal, saiu o jogador da seleção machucado, deles eu já não sei. Enfim, eu vi uma seleção que vem evoluindo de uma forma normal, não muito, mas não é pouco também, porque não dá para crescer de uma hora para outra. Afinal de contas, nós temos pequenos e sem roupa, e depois a gente vai se ajeitando. O que acontece? A seleção, dentro daquele parâmetro esperado, ela foi evoluindo. E eu entendi uma coisa: o professor Ferreira ficou de boa, mais observando de que falando, e o Marquinhos, o seu auxiliar, orientando o time. Certamente ele estava avaliando os atletas. E aí o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, no início da segunda etapa ele foi fazendo as mudanças e foi dando mais fôlego, ou seja, o preparo físico dos nossos jogadores permaneceu do mesmo nível. Os de Acajutiba não. Caiu o rendimento e a gente venceu pelo cansaço e a inteligência técnica e tática do treinador. Crisópolis foi isso. Foi trabalhando, foi analisando, foi devagar, como diz o mineirinho, né? Comendo pelos lados. E aí, meu amigo, 3-0. Um gol do atacante, que eu esqueci o nome dele. E o João Pedro, o galego, né? Entrou pela direita e colocou. Ele colocou com a consciência, meu amigo. Fala sério, aquele menino vai longe. Então eu achei que a seleção vem evoluindo e estou confiante que vamos ter uma seleção bem competitiva nessa competição. Gilson, eu estive no início do jogo, assisti o primeiro tempo e assisti o segundo tempo. Eu gostei da postura do técnico Ferreira quando ele põe uma equipe em campo, o primeiro tempo, e segundo tempo ele começa a mexer na equipe e você percebe uma evolução. Entrou um jogador, salvo engano, um venezuelano, não é isso? É aquele pequenininho. Exatamente. Muito bom. Muito bom de bola. Você percebe o atacante que entrou. É o sorteio de Crisópolis, né? O atacante que entrou no segundo tempo, que fez o primeiro gol, muito bom, que fez o primeiro gol da seleção. Um atacante muito bom, que no meu ponto de vista acredito que vai ser o homem gol da seleção de Crisópolis. Ele tem característica bem ofensiva, né? E chuta bastante, não tem tempo ruim para ele para chutar.
Então o professor Ferreira ele começou fazendo ali as suas modificações, mas é bom a gente deixar para o torcedor o seguinte, que o técnico Ferreira, esses amistosos que a seleção está fazendo é justamente para isso, para ir testando os seus jogadores. Mas não já tem uma seleção definida, uma seleção pronta para a disputa do campeonato. Eu, no meu ponto de vista, a entrevista que eu assisti com você, a entrevista com o técnico Ferreira, ele já tem uma seleção no papel, em mente, no papel, porém está aproveitando esses amistosos para estar avaliando os seus atletas. De repente alguém pode render mais, ganhar um pouco mais, né, da confiança do próprio jogador, ganhar a confiança do técnico. Certeza, então os amistosos é para isso. Então o torcedor ele fica um pouco impaciente, porque quer ver o toque de bola, a criação das jogadas, e às vezes não sai, mas é porque justamente por isso amistoso é totalmente diferente. A pessoa fala assim, mas é nos amistosos, é no treino que tem que se fazer. Treino é uma coisa, amistoso é outra, e jogo é totalmente diferente de treino e amistoso. A gente sabe que tem muitos atletas que estão ali, mas nem todos irão participar dessa primeira fase ou dessa fase inicial da competição. Então o técnico Ferreira é muito inteligente, está fazendo aquilo que tem que se fazer. Todo mundo entrou para jogar, todo mundo foi avaliado, e você acha que nesses 2 jogos ele não já tem aí algo positivo para levar essa seleção a campo? Acredito que sim, Gilson, porque foram 2 boas avaliações, com 2 bons resultados, 2 vitórias, 3-1 e 3-0. Então é normal a questão do torcedor querer, né, essa seleção que ele pensa, que ele deseja, mas isso vai acontecer dentro do trabalho que o professor vem fazendo. E eu pude ver isso hoje no jogo, na postura do técnico, que ficou o tempo todo ali no banco, como você acabou de citar, né, avaliando os seus atletas e fazendo as modificações dentro do jogo, praticamente todas no segundo tempo. Teve uma modificação no primeiro tempo, o lateral direito acho que machucou lá numa jogada, mas a maioria das alterações foram feitas no segundo tempo, e eu pude observar peças importantes que eu acredito que o professor vai utilizar nessa primeira fase dessa competição. São peças que entraram e deu um rendimento. Exatamente. Só foi feita uma alteração por necessidade, foi do jogador que levou, o cara bateu o joelho na coxa dele, aí acabou sentindo bastante, e ele saiu, ficou ali ao lado do banco de reservas, né? Tentando obter melhoras com Exatamente, com aquela bolsa de gelo na coxa. Então eu vi que o que entrou também entrou muito bem no lugar do Eric. Quem entrou na lateral esquerda foi o Matias no segundo tempo. Ele precisa ficar mais ligado, soltar mais a bola talvez, mas também não decepcionou. Entrou muito bem, Matias. O João Pedro Galego, muito pronto, muito técnico, habilidosíssimo. Foi ele que fez um gol também. E o Teteu, que também entrou fazendo um gol. Por quê? Ele acreditou que podia sair uma bola ali da mão do goleiro. Soltou, ele disse, é comigo que se acerta, e foi lá e guardou. Então, como eu disse no início, o atacante veio de sobra, sobrou alguma coisa ali de bola, já sabe, não pode perder. Eu estou confiante que a nossa seleção vai dar trabalho ao adversário bastante. E com certeza, esta semana aí, ele deve ter, ou seja, esse restante de tempo que tem até a conclusão do início da competição, eu acredito que eles ainda vão ter uns 2 amistosos ou mais para ir trabalhar na equipe, porque o coletivo dia a dia não é ruim, evidentemente, mas o que dá mais segurança, mais credibilidade ao atleta, me parece, ao atleta, é aqueles coletivos com adversários desconhecidos. Exatamente. Porque mesmo não sendo um time à altura da seleção do intermunicipal, mas são atletas que você não conhece. E aí você tem que jogar o seu futebol e esperar o que ele vai propor. E aí é onde você vê que o jogador tem que se desenvolver. Porque no coletivo do dia a dia,
todos já se conhecem ali, aí um já sabe a Exatamente, malandragem do outro, então provavelmente verdade, ele deve ter ainda os amistosos para ir ajustando a sua seleção. E volto a dizer, tenha certeza que ainda vai chegar jogadores aí, né? Eu gostei muito daquele volante, do cabelinho tipo um bigu que tinha no Atlético lá antigamente. Ele triangula a bola, ele faz bons desenvolvimentos ali atrás, ele toca com facilidade com a perna, com a outra. E também o Baiano, seguro o Baiano, muito seguro ali naquele meio onde ele atuou. Então eu realmente estou gostando da seleção, gostei da seleção. O que você achou também do goleiro, o Enéas? O Enéas Paredão é o seguinte, não deu para mostrar serviço, por quê? Quantas bolas foi para ele? Praticamente. Então não foi bola para ele. Né, Gilson? Quem teve que se desdobrar foi quem? O goleiro da equipe do Miller, que era o Shurek, não é isso? Não era o Shurek que estava no gol? Eu acho que o Shurek entrou no segundo tempo. Bom, eu não tenho certeza. Ele estava lá e ele me disse hoje. Não era o Shurek, não, que estava no. Ele me disse hoje que tem certeza que ele tem condição de disputar o Intermunicipal. Mas ele não estava no. Então, ele é um goleiro também que tem qualidade e está confiante que está na altura de disputar um Intermunicipal, se precisar dele. Então, é bom quando você tem confiança em você. É terrível quando você tem um atleta que você fala, e aí você está em condição de fazer isso? Rapaz, não sei, não, você não sabe? Meu amigo, se eu não confio em mim, por que você vai confiar em mim? Se você fala, Gilson, rapaz, eu vou narrar o jogo hoje, você vai comentar, vamos lá. Aí de repente você diz na hora, rapaz, estou com a garganta aqui inflamada, você tem como fazer para mim? Rapaz, não sei. Sei que vou fazer sim. Não vou fazer o que você faz, eu vou fazer o que eu puder fazer. E a minha filosofia é essa: fazemos o que podemos, não o que queremos. O que queremos pode ser muito mais. Mas esse negócio de dizer, rapaz, eu não sei, moço, é o seguinte, tá errado. Se você sonha em almejar alguma coisa, então quando vir a oportunidade, não diga que não sei. Diga, rapaz, dá para fazer, vamos para cima e vamos tentar que a gente consegue. Poxa, você não acredita na gente, assim não vai. Então temos condição de chegar bem mais longe e o nosso torcedor pode se preparar para comemorar junto com toda a galera, os atletas, gente que gosta do futebol, porque a nossa seleção vai dar boas alegrias ao torcedor crisopolense. Eu estou confiante. Eu também estou confiante, não estou indo muito naquela coisa da crítica do torcedor, porque é normal, mas estou observando, indo para o campo para observar as peças, os atletas, os jogadores, assim como o técnico, que é o professor Ferreira, que é profissional, é um treinador já experiente, que está fazendo a sua avaliação, e os amistosos, como eu falei lá no início, é para isso. Então esses lances que a gente conseguiu, essas imagens lá do treino, e por sinal o nosso estádio está um tapetaço, vamos falar assim, nossa, não tem nem como falar da qualidade do gramado do nosso campo. E aí, Gilson, a gente vê uma seleção que está voltando após 7 anos, está de volta ao Intermunicipal. Você falou uma coisa interessante na entrevista com o professor Ferreira. A seleção, há 7 anos atrás, quando participava do Intermunicipal, tinha uma base daquela época, jogadores jovens. Sim, uma base mais forte. Essa base não existe mais. Há 7 anos atrás, nós tínhamos 4 a 5 anos de Intermunicipal. Essa base, ela não existe mais. Então, você fica 7 anos sem participar do Intermunicipal, apenas jogando, como tivemos aí a Copa Rural, o Campeonato Municipal. Mas não estava em um planejamento a seleção entrar no Intermunicipal. Isso foi decidido esse ano, participar. Então você não tinha uma base de jogadores local para disputar. Então a gente sabe que nós temos uma média de 10 jogadores daqui da cidade, mas acredito que nem todos os 10 vão participar a princípio dos jogos da seleção, mas todos bons jogadores que foram convocados. Não sei se tem mais, mas eu vi uma média de 10 jogadores daqui da cidade, com os que vieram também de fora. Então a gente tem que agradecer o esforço do nosso gestor, o prefeito Leandro Dantas, com toda a diretoria de esporte, porque o nosso povo gosta do futebol,
do esporte, em especial o futebol, e nós ficamos 7 anos fora do intermunicipal. Claro que teve a pandemia, deu aquela parada, mas não foi os 7 anos de pandemia. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Foi apenas um ano e pouco. Exatamente. Justamente, sem contar que a gente teve um campeonato pobre, viu? Viu, Gilson? E sem contar que esses 2 anos, desses 7 anos, 2 últimos anos foram praticamente os anos na gestão do nosso gestor, o prefeito Leandro Dantas. Então, assim, a gente tem que parabenizar esse esforço do gestor, esse esforço do presidente da Liga também, que é uma parceria às ligas. Isso aí é bem claro quando aos encontros na Federação Baiana de Futebol, algumas coisas que é perguntado se pode, se não pode, o que é passado? Não, aí depende da parceria da Liga e o município. Então houve essa conversa, essa parceria, e a seleção de Crisópolis está de volta. Agora eu gostei também daquela entrevista com o professor Ferreira, dessa questão da continuidade, né? Esse projeto para o futuro. Para o ano que vem, acredito que deva se pensar em montar uma base de jogadores locais, jogadores mais jovens, trabalhar essa rapaziada, pensando no próximo intermunicipal. Aí você pode dizer, agora nós temos uma base de jogadores, sim, a maioria aqui local, até mesmo porque nós temos jogadores bons aqui na cidade, jogadores novos, até acima da idade, que trabalhando dá para aproveitar, dá para colocar na seleção, sim. Mas a princípio, os que o professor Ferreira selecionou são aqueles que estão na média ali, jogadores mais jovens, a média, porque também os que estão acima, a maioria não tem mais condições, eu não vejo condições de participar de um campeonato intermunicipal. Então a gente, faço minha as suas palavras, Gilson. Eu acredito que a seleção vem forte, que o professor Ferreira já tem na sua mente, no papel, a seleção que vai dar o pontapé inicial nesse campeonato intermunicipal, que tem previsão de começar agora no final desse mês de julho. E, como disse Gilson, eu acredito que a seleção vem forte para esse intermunicipal. Olha, com certeza sim, vem forte mesmo. E outro detalhe importante, olha, vamos ressaltar uma coisa que está no projeto da Liga e o gestor municipal. A seleção entra no intermunicipal jogando os domingos, às 15 horas da tarde, mas no sábado terá as rodadas do campeonato de veteranos, que já está previsto para começar junto com o intermunicipal. Segundo falou aqui para nós o presidente da Liga Desportiva de Crisópolis, o Ailton Quitinho. Isso é muito interessante. E em relação ao projeto da seleção com Ferreira no comando, é muito interessante que o senhor Ailton Quitinho, juntamente com o diretor Raimundo Rosa e principalmente o nosso gestor Leandro Dantas, pensem numa continuidade do trabalho com Ferreira em Crisópolis. No meu ponto de vista, é muito interessante se ao término do campeonato intermunicipal que venha uma outra competição que envolva esses garotos de sub-15 a sub-20 para serem trabalhados, para serem orientados, porque vai adiantar muito se continuar o trabalho, virar o ano com um trabalho de base, para que possamos ter um campeonato muito bom, que segundo informações eu já tive, que pretende o nosso prefeito, no ano que vem, começar o campeonato logo no início do ano. Por quê? Porque vem as campanhas políticas lá para o meio do ano, começa a pesar, e aí ele não quer estar dividido, né, com o trabalho da campanha com o futebol. Então é bem provável que eles já estão traçando aí um plano de trabalho para o ano que vem. Inclusive nós queremos trazer Raimundo Rosa aqui para isso, né? Para que ele possa nos explicar o que estão programando para o ano que vem. Porque é interessante demais que no ano que vem tenha um campeonato no início do ano, mas que seja necessário ter muito jogador da idade a menos de 20 anos. É necessário, é muito interessante que na competição que seja realizada no ano que vem, seja colocado na pauta e no regulamento, cada clube deve ter em campo seus 3 jogadores de 17 a 20 anos.
ou a 19 ou anos. Ou até mais, né, Gilson? Ou até mais. Quem sabe 4 jogadores. Vamos lá. Vai ter 8 equipes ou 12 no campeonato. Vamos supor 10 equipes. Analise 10 equipes com cada uma tendo que ter 3 jogadores jogando, mas que seja 5 jogadores de acima de 15, ou seja, até 19 anos. Imagine, se tem 10 equipes, se tem 3 que jogam, então são 30 atletas novos. E isso vai dar uma possibilidade de uma estabilidade na seleção futura. E é interessante, Gilson, porque é um trabalho que vai dar oportunidade para os nossos jovens atletas. Sim, pois abaixo dessa idade, vamos colocar aí abaixo dos 20 anos, né? Então vai dar condições a esses jogadores de trabalhar com um profissional, a parte técnica, a parte psicológica, física, muita coisa, né, tática, que o professor Ferreira entende muito, já trabalhou a sua carreira toda no futebol profissional e está vindo para cá com essa ideia. Então a gente espera que isso aconteça, porque a gente observa que nós temos uma base de jogadores hoje aí abaixo dessa idade de 23 anos, que são jogadores que vêm dessa parceria aí com a Camaçariense, como o professor Ferreira colocou aqui na sua entrevista, e são jogadores jovens, bons jogadores, né? E futuramente poderão ser os nossos atletas local, essa base de jogadores aqui da cidade. Então essa ideia do campeonato de inscrever 3 ou 4 ou até 5 jogadores nessa média de idade é muito interessante, porque o professor vai estar na cidade, vai estar avaliando juntamente com essa equipe que for montada, porque deve-se montar uma equipe para avaliar esses atletas juntamente com o professor. Então isso vai ser muito interessante, pensar nesse projeto para o futuro. Aí a gente vai ter uma seleção, aí a gente vai ver qual é a postura, a posição do torcedor quando vê uma seleção com a maioria dos atletas, porque aí local, gera condição para isso. Trazendo aí 3, 4, 5... menos peças de fora para exatamente. completar. Então a gente acredita nesse projeto. É um projeto que dá certo. Agora é um projeto que tem que ser feito a longo prazo, como o professor Ferreira deixou bem claro aqui na sua colocação, que para se montar uma seleção não é fácil. Olha, então precisa ideal, de tempo, Gilson, e de trabalho para que isso aconteça. Então a gente espera que isso aconteça, né, Gilson? O ideal seria, a seleção está no intermunicipal, digamos que ela vai até a penúltima fase, ou melhor, digamos que ela é campeã, isso aqui é bom, mas vamos lá, suponhamos que ela saia na penúltima fase, enfim, ao sair, dispensa todo mundo? Não, a comissão técnica de jeito nenhum, continua trabalhando aqui. Como assim? Vai continuar treinando a rapaziada. Vamos fazer o campeonato no início do ano ou no final do ano para virar o ano? Não sei. Eu diria o seguinte: o ideal seria, ao terminar a participação da seleção no intermunicipal, fica quem? Fica a comissão técnica trabalhando o projeto do campeonato municipal. E esse projeto do campeonato municipal, vamos ver quem vai ficar de fora na cidade, como é que vai ser esse procedimento, mas o ideal, na minha forma de pensar, é cada equipe que vai participar do intermunicipal, porque vai ser mais fácil cada equipe ter 5 ou 6 atletas de menos de 20 anos, certo? Do que formar uma competição sub-17, sub-15, vai ser mais difícil. Então, a princípio, vamos dizer que ao terminar o campeonato intermunicipal para Crisópolis, segue o fluxo do trabalho esportivo com o campeonato municipal, e que no regulamento seja colocado, é necessário cada equipe ter no mínimo 5 atletas com menos de 20 anos, né? Menos de 20 anos, certo? Mas 3 tem que jogar. 3 tem que jogar, os 2 ou 3 que ficam no banco, mas 3 tem que sair jogando. E sai um garoto novo para entrar outro garoto novo. Aí sim, os clubes são obrigados a trabalhar isso. Ah, mas eu não tenho jogador. Ah, então tu vai pegar emprestado com alguém. Nem que ele não joga essa bola toda, mas você vai ter que ter. Esse é o objetivo, porque o intermunicipal hoje está exigindo cada clube ter 20 atletas com até 23 anos. Por que isso, Rui? Porque é uma vitrine, tem mais de 50 seleções no intermunicipal, e esses garotos alguns vão ser profissionais, porque estão começando a tempo. Então é uma exigência da Federação Baiana
porque futuramente vai ter retornos para as seleções, ou seja, para cidades, mas enfim, quem está investindo no seu filho para jogar futebol, ele está tendo uma chance de ser profissional. Então Crisópolis não deve ficar atrás disso, sonhando de participar do Intermunicipal, mas que jeito? Ah, mas vamos pegar jogador fora e na hora a gente para. Não. É muito interessante que o nosso diretor de esporte planeje isso, sente com os seus demais superiores, como o nosso prefeito Leandro, e vejam que é muito interessante continuar com a comissão técnica trabalhando. E depois do Intermunicipal, que venha um municipal, mas que seja com cada clube ter pelo menos 5 jogadores de menos de 20 anos e que 3 tenham que jogar. Se tivermos 10 times, teremos 50 garotos de menos de 20 anos e assim por diante. Aí sim, Crisópolis em breve terá atletas com mais qualidade técnica e de modo geral e jovem, mais jogadores jovens para fazermos o nosso Intermunicipal com mais prata da casa. Exatamente, exatamente. Gilson, falando do nosso diretor de esporte, o Raimundo Rosa, está estendido já a proposta dele vir aqui no nosso estúdio. A gente só vai agora combinar o dia para ele vir aqui, porque acredito que ele vai trazer coisas boas, novidades para os nossos amigos que estão inscritos e que assistem o canal Crisópolis TV. O professor Raimundo Rosa é o diretor de esporte aqui da cidade de Crisópolis e tem muitas novidades acerca do futebol, inclusive com relação a essa questão desse projeto com garotos, esse projeto intermunicipal, seleção, esse projeto de continuidade, um trabalho a longo prazo para que a gente possa ter uma seleção, como disse o amigo Gilson, com mais prata da casa, jogadores mais jovens, agora jogadores trabalhado, lapidado. Jogador que tenha exatamente, para que esteja na altura de entrar para jogar, de fazer aparecer o seu brilho de futebol, que tanto o torcedor cobra e quer. Exatamente. Embora não sabendo o que ele está querendo, porque ele quer a seleção com peças da casa, mas a questão temos essas peças na casa? Temos que preparar essas peças, né? A gente vai estar trazendo o professor. Provavelmente ele pode vir quarta-feira. Vamos ver se a gente encontra ele. Vamos ver se a gente traz ele, porque tem muita novidade para ele passar aqui para a gente, passar para os nossos telespectadores que assistem o nosso canal. Então acredito que vai vir coisa boa aí do nosso diretor de esporte para passar aí para você que assiste o canal Crisópolis TV. Então, Gilson, você gostou dos 2 amistosos da seleção? Acredito que a seleção vem forte para esse campeonato intermunicipal. Está confiante? Sim, eu estou confiante. E desde já eu quero dizer para o nosso amigo torcedor que tem dúvida, que não tem laçadora não, vá firme para o estádio assistir, que vai ter bons jogos, né? Vai ter bons jogos, tenha certeza disso. E para continuar assistindo os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho. Vamos juntos nessa caminhada, que aqui é o canal Crisópolis TV, esse canal que foi feito especialmente para você. Aqui você fica sabendo muitas coisas de Crisópolis, né? Nosso futebol, coisa da nossa cultura, nossos músicos da cidade. Eu já estou pensando num pequeno projeto que a gente possa traçar esse projeto. O projeto, e vou dar logo o nome, sabe? Comigo é desse jeito. O projeto Canta Crisópolis, Toca Crisópolis, com os músicos da cidade. Precisamos criar uma data, Rui. Uma data oficial dos músicos de Crisópolis, fazer aquela festa na Praça Antônio Conselheiro. Olha, e não custa muito, senhor prefeito. Você faz uma festa que bota esse povo todo para tocar e esse povo público todo para dançar. Entendeu? Será o nome Canta Crisópolis, Dança Crisópolis. Tenho certeza que vai ser um projeto muito bom. Eu pretendo buscar uma entrevista com o nosso prefeito para falar sobre alguma coisa do futebol, para falar alguns pensamentos de projeto que eu também tenho na minha cabeça e que, às vezes, um simples projeto que você vem programando há anos e anos, um dia dá certo. É verdade. Né? O que você precisa é uma chance e levar a sério as oportunidades que a vida te dá. Como o nosso prefeito Leandro Dantas saiu daqui garotinho para São Paulo, talvez sem pensar o que ia fazer por lá. Na época, garoto, sem pensar ainda, talvez, sem ter aquele projeto na cabeça. Mas Deus é tão bom que pegou esse menino humilde e levou para São Paulo e trabalhou ele, lapidou ele para que ele pudesse voltar à sua terra
E tá aí, fazendo um belíssimo trabalho e com uma humildade fora de sério com os crisopolenses em geral. Eu tenho ouvido falar coisas maravilhosas desse moço e com certeza que Crisópolis vai ter que se orgulhar muito do trabalho dele, e nós em especial sobre o esporte. Fala sério, há quanto tempo nós clamávamos o refletor, prefeito, o refletor, eu vou botar, igual conta de boteco depois eu pago. E aí o homem entrou e disse, deixa comigo, está lá o refletor, o nosso campo é um dos melhores da região, isso não é só o senhor Leandro, nós devemos muito ao senhor Cid de Olavo, que cuida do campo com um carinho imenso. E algumas pessoas chegavam a dizer, Cid não vai continuar trabalhando não. Cid continua trabalhando porque ele merece o trabalho dele lá, é um cara que trabalha com muita seriedade e com muita qualidade. Aqui eu parabenizo a equipe, o Cid, nosso amigo Rubens, que trabalha com muito amor naquele campo. Por isso temos um estádio daquela maneira que você vê lá, bem cuidado, certo? Tem um respaldo da prefeitura? Claro que sim, tem sim, mas se o gestor quer fazer e o funcionário não está nem aí, meu amigo, não vira. Então, parabéns a quem quer trabalhar e faz as coisas acontecer. O nosso prefeito com a sua comissão, todos os seus auxiliares, seu grupo, enfim, secretariados que trabalham sério e que levam a coisa à frente com muita dedicação. E, sem dúvida alguma, o nosso Cid completando lá no estádio, deixando aquele tapete maravilhoso. Valeu, Gilson. Então a gente vai finalizar aqui. O torcedor, as pessoas que estão nos assistindo aí, acompanharam aí a nossa entrevista, o nosso bate-papo, os lances do jogo do amistoso que aconteceu entre Crisópolis e o Mila de Acajutiba. Então a gente agradece aí a todos vocês, os nossos seguidores. E você, vou repetir aqui o que o Gilson falou, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, lá, tá bom? Mande Vamos ver. compartilhar com os amigos, com a família, com os vizinhos, com todo mundo, para a gente alcançar aí o máximo de seguidores nesse canal. Canal Crisópolis TV, o seu canal interativo. A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser, breve teremos mais conteúdo. Vamos trazer aqui o diretor de esporte, vamos trazer aqui pessoas importantes aqui do poder público para estar batendo aquele papo com a gente, conversando, trazendo informações aqui da nossa cidade, tá bom? E eu vou ficando por aqui e mais uma vez se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho e vamos juntos com esse projeto Crisópolis TV, o seu canal interativo. Olha só, e o nosso amigo, rapaz, o cara diferente, o Neto, sobrinho do Tonho Conselheiro, disse que quer vir aqui. Neto, sobrinho do Tonho Conselheiro, disse que quer vir aqui no canal, que tem novidade para falar. Tu acha um negócio desse? Vai ser bem-vindo aqui. Então a gente fica por aqui, mas isso aí, vamos continuar a nossa caminhada. E você, meu amigo, você, minha amiga, vai lá, olha, ativa o sininho, dê um like, faça tudo direitinho e vamos embora. Vamos juntos, eu daqui, você daí, o Rui daqui. É vida que segue, meu patrão. Tamo juntos. Se Deus quiser, vamos bem mais longe. Esse canal que é feito para você, tá ligado?